Boa noite, eu vou realizar a apresentação do Sistema Automatizado de Controle de Nível de Água. Os integrantes do nosso grupo são Matias Pereira, Gabriel Lopes e o Thiago Simões. E realizando a introdução, foi criado um sistema que automatiza a transferência de água entre dois reservatórios. Então a gente vai ter o recipiente A e o recipiente B. Foi utilizado os sensores, o microcontrolador e a bomba d'água. Bomba d'água é simulada, A simulação com uma fonte de tensão representando o nível da água e um sensor ultrassônico. O objetivo é ler o nível da água via entrada analógica, acionar, desligar a bomba automaticamente, não vão ter os casos que essa bomba vai poder ligar e desligar, indicar o nível da água com um LED RGB, incluir um mecanismo de segurança para a bomba d'água e realizar o teste, a simulação lá no Simu IDE. Os componentes utilizados: foi utilizado controlador Atmega 328, um LED RGB, um LED indicativo da bomba, então se a bomba estiver ligada, esse LED tem que estar ligado, botão de entrada digital, resistores para os LEDs, uma fonte de tensão, sensor ultrassônico, o software de simulação será o Simu IDE e o software realizado para criar o código foi o Microchip Studio. Metodologia. A metodologia foi a montagem do circuito no Simu IDE, o código em C para o controle do nível da água, controle da parte lógica do projeto. Também foi utilizado o timer zero para contar o tempo sem travar o código. Então, dessa forma, o sistema continua funcionando de forma contínua. E principalmente o LED RGB para indicar o estado do tanque. Então, funcionamento do circuito. A tensão simula a distância da água no recipiente. Então, quanto maior a tensão, menos água tem, Porém, quanto menor a tensão, menos espaço para preencher de água tem. O LED verde significa que o nível da água está baixo, então a bomba pode ser ligada. O LED ciano já é o nível médio. Magenta é o nível ideal, então é quando o recipiente B já está basicamente cheio. A bomba tem que se ligar porque se continuar enchendo ele vai transbordar. E caso tenha alguma falha, alguma situação externa que faça com que esse recipiente B encha demais, de forma que ele transborde, ele vai ficar piscando em vermelho, alertando ali um erro ou uma falha, realmente para chamar a atenção. E lógica do código, o microcontrolador vai ler a distância simulada do sensor ultrassônico, a distância é convertida em nível de água dentro do tanque. Após o sistema verifica se o tanque de origem tem água, através de um botão, e o código identifica se há erro na leitura, distância inválida ou então nível fora do limite. Com base na altura e nas verificações de segurança, o sistema decide se a bomba deve ligar ou se a bomba deve desligar. Então vai ter casos que, por exemplo, se o recipiente A estiver vazio, a bomba tem que ficar desligada, porque senão ela queima. Ou se o recipiente já estiver cheio, a bomba tem que ficar desligada. O LED RGB vai mudar de cor conforme o nível, Então o verde vai ser baixo, ciano médio, roxo ou magenta vai ser o ideal. Em caso de erro, o LED vai piscar em vermelho como alerta. Então, por exemplo, vamos supor que chegou ali no magenta, que é o ideal, certinho, a bomba vai desligar, como deve desligar, e o LED vai ficar magenta. Porém, vamos supor que tem um fator externo, como chuva. Nesse caso, o recipiente B vai ser preenchido a mais, com o restinho de espaço que tem, e nesse caso vai retornar o vermelho piscando como um alerta. Mas ela vai continuar garantindo a atualização sem travamentos, e o loop principal vai repetir todo esse processo a cada 200 milissegundos. Pincelando aqui umas funções principais do código, a gente vai ter aqui o medir distância, cm, então vai medir o tempo do pulso retornado pelo sensor ultrassônico e converter em distância.
né? E vai retornar uma leitura inválida caso haja algum erro, né? Calcular a altura da água CM transforma a distância medida em altura de água dentro do reservatório, né? Então vai limitar entre o zero e o máximo. Deve ligar a bomba, vai decidir se a bomba deve ligar com base no nível de água, erro de leitura e se o tanque de origem tem água. Então a gente vai ter uma chave própria para verificar exatamente isso. Teria como, né, colocar ali um sensor, mas a gente vai usar só uma chave de segurança para simular essa validação. Atualizar o LED nível, né, define a cor do RGB conforme o nível. Então verde, ciano, magenta, né, o roxo, ou vermelho, né, piscando. Vermelho ele não vai ser contínuo, ele vai ser piscando em caso de erro. Então, simulação. Tensão de 0,15 volts, nível baixo, verde. Por mais que a tensão esteja, vamos dizer assim, mais alta do que com os outros, é como se tivesse muito espaço dentro do reservatório B. 0,10 volts a gente já pode colocar ali como se fosse ali perto, né, do meio do reservatório. A gente pode alterar no código de acordo mais ou menos com o tamanho, né, do reservatório. Então a gente colocou no nível médio ciano, 0,08 volts próximo ao ideal, que não é cheio, não é até a borda, mas seria um ideal definido, né? E caso, por exemplo, passe desse ideal, né, se aproximando da borda, por exemplo, vai começar a piscar em vermelho para chamar atenção. E também vai ter um botão para bloquear a bomba, que vai ser a trava de segurança. E também quando chega no próximo do ideal, ele também desliga a bomba, justamente para não ultrapassar. Vindo aqui para a simulação no Simu IDE, a gente vai ter o microcontrolador Mega 328, já foi utilizado anteriormente em outros projetos. Aqui em D5 a gente vai ter o LED da bomba, então sempre que estiver ligado, a bomba vai estar ligada, a gente pode ligar, desligar. Aqui no caso eu vou deixar ligado. Aqui em D4 a gente vai ter uma trava de segurança para a bomba, porque nesse projeto vai ser transferido água, por exemplo, do recipiente A para o recipiente B. E o que vai acontecer aqui? A gente poderia fazer isso para o sensor, né? Mas para ficar mais fácil de visualizar no projeto, no circuito, a gente vai utilizar uma travinha, tá? Uma chavezinha aqui para ligar e para desligar. Então, basicamente, caso o recipiente A não tenha nenhum líquido, não tenha água, não tenha nada, a bomba não vai ser ligada. Por quê? Se ela ligar sem nada, ela pode queimar, né? Porém, aqui no caso, como a gente está considerando que tem sim um líquido, a gente vai deixar a chavinha aberta, então a bomba vai estar funcionando aqui. A gente também utilizou aqui um sensor ultrassônico, né, que basicamente ele vai soltar a onda, né, mandar a onda, ela vai bater e vai voltar. E essa distância, né, vamos pegar aqui, por exemplo, com o recipiente, essa altura, né, vai definir se tem líquido e o quanto de líquido tem. Então, por exemplo, se ela bater e retornar 15 centímetros, basicamente, como o recipiente tem mais ou menos 15 centímetros, ele está vazio. Se retornar 10, significa que já está um pouquinho preenchido, certo? E para simular esse valor que esse sensor está recebendo, a gente colocou um voltage source aqui, que ele vai iniciar aqui em 0.15 volts, que basicamente é o vazio, certo? Que seria 15 centímetros. Então o recipiente de 15 centímetros está vazio, porque o sensor está recebendo 0.15 volts. E nesse estado, o RGB aqui do lado vai retornar verde. Então a gente utilizou aqui o RGB para mostrar visualmente como que está o recipiente B, certo? Então vamos aqui, né, simular. A bomba está ligada, está pegando líquido do recipiente A e transferindo para o recipiente B, certo? Então vamos vindo aqui, vai chegar mais ou menos aqui no 0,10. Então já o recipiente B foi preenchido, foi para ciano, ou seja, está no nível médio. Então no código a gente definiu ali mais ou menos 10 centímetros seria o máximo. Passando disso, ele já vai ligar aqui uma outra cor de aviso. Então, mais ou menos aqui no ciano vai estar no nível médio, né? O nível da água ali, do líquido, já vai ter preenchido metade. A gente vai chegar até
o próximo nível, que é mais ou menos aqui por volta do 0,5, 0,6. Tem essa diferença pequena aqui, por questões de arredondamento no código, né, por um decimal, mas basicamente chegou aqui no magenta, no roxo. E aqui é o nível máximo. Nesse ponto, a bomba desliga. Por quê? Porque caso ela continue trazendo líquido, trazendo água, vai ultrapassar o limite estabelecido. Então, não digo sobre transbordar, né? Sair do balde, até porque ainda teria um espacinho aqui no balde, no recipiente B, que foi estabelecido por código, mas não pode passar desse limite estabelecido, então ele vai desligar a bomba. Caso tenha uma interferência externa, como por exemplo uma chuva, alguém ir lá e inserir uma água manual, né, encher esse recipiente manualmente, ele vai entrar no próximo estado aqui de alerta. Vamos simular isso aqui, ó. Ele encheu um pouquinho mais e já passando o limite, ele já entra no estado de alerta, onde ele fica piscando vermelho. Então, basicamente, o BIOS tem ali aproximadamente 15 centímetros, né? Que é o 0,15 volts. O limite no código foi 10 centímetros. Então, a partir de 10 centímetros, então já encheu 10 centímetros. A partir disso, o RGB vai começar a piscar em vermelho, mostrando que ele ultrapassou o limite máximo, justamente para alertar, né? E esse aqui é o nosso projeto, essa aqui é a simulação. Concluindo, é um sistema eficiente e seguro, né? Ele controla o nível do líquido automaticamente. A simulação realizada ali no SimulIDE valida o funcionamento e é possível a realização de uma expansão para o protótipo real, inclusive com uma melhoria lá naquela questão daquela chave para definir se o recipiente A, que é o primeiro recipiente, né, onde vem o líquido primeiro, está vazio ou não. Pode ser utilizado no sensor, né? E se ele estiver vazio, o sensor detectar, então a bomba não vai ser ativada. Caso contrário, a bomba é ativada até o recipiente B ser, né, preenchido, né, com líquido dentro do limite estabelecido. Essas são as referências que nós utilizamos durante o trabalho e agradeço a atenção. Uma boa noite.